Senhoras e senhores, muito boa tarde. Não há um lugar deste país que não se comente o assunto que será objeto da exposição de hoje. E, sem dúvida nenhuma, é papel, missão do Instituto dos Advogados de São Paulo, histórica, há mais de 140 anos, de participar ativamente de todos os movimentos que são em prol do país. Um momento extremamente grave e triste que nós vivemos hoje, não só nos envergonha pelos nossos valores, pela nossa formação, mas porque a cada dia, infelizmente, um país como o nosso vem sendo diminuído externamente. Esse prejuízo enorme ao futuro é motivo, sem dúvida nenhuma, de uma grande reflexão. E por isto, o Instituto dos Advogados de São Paulo convidou o professor Miguel Reale Júnior. O professor Miguel Reale Júnior tem características muito especiais, porque, como seu pai, conseguiu unir 3 atividades fundamentais para o exercício das carreiras jurídicas. A primeira, do estudo. Sempre se dedicou aos estudos, tanto que alcançou a titularidade na cadeira de Direito Penal da mais prestigiada faculdade de Direito do nosso país. Além disso, nunca se esqueceu da importância das instituições. Por isso, ocupou diversos cargos no Executivo, foi assessor de Ulisses Guimarães na Assembleia Constituinte e presidiu a Associação dos Advogados de São Paulo, sempre emprestou seu tempo às instituições. E a terceira tônica fundamental, também sempre advogou, sempre exerceu a profissão que é a profissão que defende os direitos e as garantias da sociedade, principalmente na área de atuação dele, que é o direito penal. O nosso tema de hoje, Dilemas Brasileiros, efetivamente vai muito além da questão do processo de impeachment. Porque o seguinte é o que mais nos preocupa. Então a questão não se resume exclusivamente a esse processo, e eu gostaria de fazer aqui um destaque especial à presença do deputado Arnaldo Faria de Sá, que tem feito um trabalho magnífico, não só nessa questão, mas em defesa de todas as carreiras jurídicas. Mas a nossa preocupação com a classe política, com a verdadeira reforma política que o país necessita. Senhoras e senhores, recebam com grande alegria o professor Miguel Reale Júnior. Prezado presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo, o jovem advogado José Horácio Ribeiro, que tem realizado uma gestão extraordinária à frente do nosso Instituto, dando a proeminência que o Instituto dos Advogados de São Paulo merece. Queria cumprimentar a todos os presidentes de institutos dos advogados do Brasil que aqui se encontram, em especial o Dr. Aurélio Vandermaus, que representa o Instituto dos Advogados Brasileiros, a nossa casa-mãe. Quero cumprimentar os queridos amigos, colegas advogados, aos juízes, àqueles estudantes que se unem aos advogados nesse momento, aos deputados Arnaldo Faria de Sá e Célia Leão, e em especial cumprimentar o Dr. Renato Silveira, diretor da nossa Faculdade
em sua pessoa, cumprimento todos os franciscanos. Prezados amigos advogados, no meio do turbilhão das paixões que se afloraram nesse processo de análise do impedimento da presidenta Dilma Rousseff, eu venho tentar fazer uma reflexão no sentido de reduzir a temperatura das nossas preocupações para olhar o quadro de uma forma mais ampla e geral e indagar efetivamente o que está no fundo e por trás de toda essa crise que nos avassala. Esse momento de reflexão, ele de certa forma se contrapõe àquilo que nós temos vivido no nosso cotidiano, pois as conversas sobre o destino do Brasil imediato, o afastamento ou não da presidente, domina todas as conversas, os almoços e jantares em família, a conversa do bar, a conversa do trabalho, o diálogo no táxi. Portanto, eu os convido um pouco para uma reflexão. Qual é o Brasil que nós estamos vendo hoje? E dentro destes diversos quadros que compõem esse caleidoscópio chamado Brasil, qual seria o denominador comum destes quadros? Nós temos um quadro social extremamente grave, que reside principalmente nas grandes cidades. São Paulo é uma cidade a mais rica do Brasil e a mais pobre do Brasil. É uma cidade onde as pessoas vivem com grande sacrifício, com imenso sacrifício. Nas longas distâncias da periferia da Zona Sul ou da Zona Leste, as pessoas arduamente vivem um cotidiano sofrido. Um cotidiano que hoje se complica ainda mais diante do processo inflacionário, diante da perda do emprego. As mulheres são as grandes sacrificadas nestas distâncias longínquas, 2 horas de ônibus do centro da cidade, pois elas têm que trabalhar. 30% dos lares da periferia de São Paulo são chefiados por mulheres abandonadas por seus companheiros, muitas vezes com filhos de 2 ou 3 companheiros. E o que é o retrato desta periferia? É o retrato da antissocialidade. Casas que se amontoam sem estarem sequer caiadas, ruas de esgoto aberto. Não tem um lugar onde se possa usufruir de um cinema, de um teatro, de algo que não seja simplesmente beber e bater papo no boteco com a mesinha de bilhar no terraço. Este é o nosso Brasil. É o Brasil no Recife, é o Brasil em Belo Horizonte, é o Brasil nas grandes cidades, é o Brasil em Porto Alegre, é o Brasil em São Paulo, é o Brasil nas grandes cidades, em Campinas, na grande Campinas. Então nós temos um quadro social extremamente trágico. E diante desta situação, perguntar: seria esta uma das exigências primordiais a serem atendidas por um novo governo? E ligado a este quadro social trágico, há o problema da justiça, o problema da segurança. Cada uma dessas cidades, qualquer cidade acima de 300 mil habitantes, apresentam índices de criminalidade avassaladores. Há medo de sair à rua. A cada passo, a preocupação do filho ter chegado em casa ou não ter. Não há, por parte do governo federal, e os governos estaduais também não seguem, não fazem por sua própria conta, políticas criminais de cunho social que permitam que exista uma vida menos conflitante e árdua nessas grandes cidades.
passa a ser um problema primordial, a questão da segurança. Nós vivemos com medo. Nós estamos nos acostumando a viver com medo. Nós temos o medo do futuro hoje. Diante do governo de Dilma Rousseff, nós temos medo. Nós estamos espantados. Então são espantos de todo lado. Mais do que isso, não há justiça. Cá estamos com a presença do ilustre desembargador Couto, sabe como é difícil levar a justiça lá na ponta. Eu batalho muito pelos centros integrados do cidadão. Hoje já se expande o atendimento à classe mais desfavorecida através dos SEJUs e dos centros de mediação e de conciliação. Mas o certo seria não o povo ir à justiça, mas a justiça ir até o povo. Mas a resistência do nosso tribunal em consolidar a ida do juiz, os juízes não sabem o papel que eles representam como apaciguadores, o papel que eles representam como fornecedores de paz social. Basta a sua presença na periferia para que haja uma redução da criminalidade. Então nós temos uma crise da justiça, de uma justiça demorada, de uma justiça pomposa, distante do povo, e de uma justiça na qual não se confia. Um jornalista famoso recentemente perguntou a um dos membros do Supremo Tribunal Federal se ele não confiava na mais alta corte do seu país, e a resposta foi não. A pompa, a arrogância da pergunta, na crença da resposta intimidadora, da pergunta intimidadora, foi surpreendente. Não. Então as instituições estão absolutamente, se está em crise o judiciário, que dizer dos demais poderes? Então é também uma questão fundamental, é mais um quadro que se compõe este caleidoscópio, que é o problema da justiça e da segurança. Evidentemente existe a crise econômica, com uma política econômica desastrosa, que levou a esse processo de recessão e de inflação, do qual as pedaladas são um elemento fundamental e essencial, porque sem as pedaladas não teria sido possível fazer essa política de ocultamento do desastre fiscal que o Brasil vivia. A pedalada foi exatamente a artimanha, o meio artificioso pelo qual se escondeu que o Brasil estava falido. E quando veio à tona que o Brasil estava falido, já era tarde demais. E começou o Estado a ter que buscar dinheiro no mercado, os juros se elevaram porque não havia mais confiança do mercado num país que de repente se revelou falido, ou Estado pré-falimentar. E os preços públicos retidos forçosamente tiveram que ser reajustados. O dinheiro sumiu. As empresas e as grandes empresas não têm mais capacidade de investimento. Se eliminou completamente qualquer investimento em infraestrutura durante vários anos. O Brasil não tem competitividade internacional, o Brasil é um país fechado para a economia internacional. Estamos diante de uma crise avassaladora. Os economistas me dizem que se o governo Dilma continuar até junho e julho, o Brasil vai à falência, porque as empresas estão altamente endividadas, sem capacidade de contração de empréstimos ou de renovação dos empréstimos existentes no exterior. Então é um outro quadro fundamental, absolutamente fundamental. E é o quadro político, em que as instituições estão em frangalhos. No momento de sinceridade extrema, um ministro supremo olha para a fotografia da reunião do PMDB e diz: mas é isso que nos espera?
Então nós temos um Supremo Tribunal Federal no qual não se confia. Nós temos um Senado e uma Câmara dos Deputados cujos presidentes passam a maior parte do tempo preocupados de como poder postergar o processo que se encontra instalado contra eles no Supremo Tribunal Federal ou na Comissão de Ética. Os partidos políticos praticamente não existem. A reforma política sempre não se conseguiu fazer da reforma política nem mesmo a transformação da data da posse de 1º de janeiro para 10 de janeiro. Nem isso passou. A tão propalada reforma política não encontra lideranças, não encontra denominadores comuns. E a crise política decorre, sem dúvida nenhuma, da crise moral que contamina principalmente os partidos da base governista. Mas eu pergunto, caríssimos colegas advogados, é possível encontrarmos nestes diversos quadros que desenhei um denominador comum? Dentro dessas hipóteses aqui colocadas, de atender ao problema social, atender o problema da justiça e da segurança, atender o problema econômico, atender o problema da crise política, qual delas deve ser a prioritária? Existiria um denominador comum a partir do qual nós podemos verificar que todas essas crises ou esses quadros trágicos estão dependentes? Eu creio que sim. É a crise moral, é a crise da autoridade. A crise da autoridade. Nós não temos autoridade. Autoridade significa ter poder e capacidade de dominação legitimamente reconhecida. E qual é a autoridade legitimamente reconhecida como aquela cujas palavras devem ser seguidas e a qual se pode voltar para exigir algo? Lia Luft, num recente livro sobre pensamentos brasileiros, diz: eu só respeito aquele do qual eu tenho certeza que posso exigir algo. Eu pergunto, nós poderemos exigir algo de Renan Calheiros? Nós podemos exigir algo de Eduardo Cunha? Nós podemos exigir algo de Luiz Inácio Lula da Silva? Ou seja, no fundo destas 4 crises, há uma crise de autoridade. E daí, estarmos estupefactos. Quero ressaltar quantos aqui, amigos, isso ocorre em vários lugares, na rua, numa farmácia, que as pessoas vêm me agradecer por aquilo que eu estaria fazendo na propositura do impeachment. Me agradecendo em seu nome, em nome dos seus filhos e em nome dos seus netos. Eu não recebo isto como qualquer forma de elogio, eu recebo isso tragicamente, com a demonstração de que o país está órfão. O país está órfão. E órfão porque não tem autoridade. E não tem autoridade porque nenhum daqueles que tem responsabilidade sabem o que é isto. Não tem sentimento de responsabilidade. É este sentimento de responsabilidade que falta. Um sentimento de responsabilidade que vem a consagrar valores como o valor da verdade, o valor da veracidade, o valor da transparência, o valor da fidedignidade a compromissos, a coragem de dizer o que deve ser dito e de fazer pouco, mas um pouco importante.
Em conversa com economistas, eu perguntei: mas o que deve ser feito neste momento trágico do país? E esses economistas me disseram: devem ser feitas poucas e boas coisas. Mas todas as poucas e boas coisas só podem ser feitas se houver autoridade. Se houver uma reserva efetivamente moral que imponha reconhecimento de uma autoridade. E esse reconhecimento por uma autoridade só existirá se ela for verdadeira. Porque nós estamos vivendo na terra movediça da mentira há muito tempo. A verdade. Este é o desafio que se põe perante Michel Temer, que eu acredito que venha a ser o presidente do Brasil dentro de poucos dias, porque nós vamos conseguir afastar Dilma Rousseff da presidência. É um sentimento geral, os ventos batem nesse sentido, mas não me preocupo mais se vamos ou não afastar Dilma Rousseff. Acho que sim. Me preocupo sim é com o que deve fazer o novo presidente, porque deve instituir algo que nesse país jamais foi aceito: a meritocracia. Esta é a verdade. Não é a troca de cargos por apoios políticos para dividir o butim. Hoje nós vivemos no Brasil um filme de faroeste, e que se entrega metade da nota de dólar para entregar a outra metade depois do resultado do impeachment dia 17 de abril. Como disse no Largo de São Francisco, os deputados sabem que eles têm que decidir entre o bolso e a honra. Mas eu me preocupo quando o presidente Michel Temer assumir que ele venha estabelecer a meritocracia, venha estabelecer a verdade, venha estabelecer que haverá dias duros e difíceis. Não pensem que será um paraíso, pelo contrário, não haverá mais possibilidade de enganos e de mentiras. Se houver esta postura do novo presidente, nós conseguiremos paulatinamente ir superando as diversas crises, atendendo os diversos quadros, paulatinamente, para reconstruir o país. Nós estamos cansados de vivermos a frangalhos, num lodaçal. E o ressurgimento paulatino é que vai efetivamente permitir uma construção duradoura. Não com mentiras, não com promessas, não com expectativas milagrosas. Não haverá milagre, haverá sacrifício, mas um sacrifício verdadeiro. Digo, é necessário, e nós, advogados, nós simbolizamos a autoridade, porque sempre estivemos à frente das causas mais justas na vida política brasileira. E este instituto tem se realçado nesse trabalho sob a liderança de José Horácio Ribeiro. Eu quero trazer os prezados amigos advogados de São Paulo, advogados do Brasil, a minha profunda perplexidade nesse instante, mas ainda uma gota de expectativa de que vamos restabelecer a moralidade, a fidedignidade a valores fundamentais, a expectativa de que tenhamos que levar essa palavra de busca de autoridade ao novo presidente. Vamos afastar Dilma, mas vamos construir o Brasil com dignidade. Muito obrigado.